A precarização nas relações trabalhistas tem crescido após a entrada em vigor da nova lei que substituiu a CLT. Esta foi a conclusão apresentada por sindicalistas e pesquisadores em audiência pública no Senado Federal. Entre os principais motivos está o abuso dos patrões, que ignoram o lado humano do trabalhador e exploram a informalidade quase sem limites oferecida pela reforma. Na audiência no Senado Federal, representantes sindicais denunciaram o aumento da informalidade no setor depois da reforma trabalhista, em vigor desde novembro do ano passado. No período foram retiradas 726 mil pessoas do mercado formal. O mesmo número passou a trabalhar sob contrato temporário. Além disso, outras 700 mil ficaram desempregadas. Segundo os sindicalistas, há abuso dos empregadores. Estão fundamentados nessa reforma trabalhista, que é um abuso em si, né? A reforma é absolutamente contra a Constituição. Então nós temos visto demissões em massas, a proliferação do trabalho intermitente, que é um trabalho extremamente precário, que direitos básicos do trabalhador são negados. E uma substituição, inclusive em todo tipo de atividade, principalmente na indústria, de profissionais anteriormente contratados diretamente pela empresa, substituindo por terceirizados. O Ministério Público do Trabalho criticou a nova modalidade de rescisão permitida pela nova lei, por meio eletrônico e muitas vezes formalizada apenas em cartórios, o que permite a sonegação de impostos e direitos trabalhistas e amplia a possibilidade de fraudes. Há empresas acreditando que a reforma trabalhista liberou geral, ou seja, não é que pode se fazer o que bem entender agora, que a legislação permite tudo, e não é bem assim. Não é? De fato, a legislação ela agora está mais favorável ao empregador, mas isso não significa que todo e qualquer tipo de abuso pode ser praticado em relação aos trabalhadores. Não é? A CLT continua proibindo, por exemplo, fraudes, não é? Demitir o empregado e contratar como pessoa jurídica ou contratar como autônomo. Isso aí não foi autorizado pela reforma trabalhista. Como garantia de proteção, o Ministério Público aconselha o trabalhador manter-se sindicalizado. O sindicato tem ainda um papel relevante a desempenhar. Ele deve procurar o sindicato, deve procurar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, e se entender que houve alguma lesão a direitos, ele pode também contratar um advogado para procurar a Justiça do Trabalho. Né? É verdade que também houve algumas restrições novas à Justiça do Trabalho, como a sucumbência, enfim, mas ainda existe um princípio de amplo acesso ao Poder Judiciário previsto na Constituição, do qual ele deve se valer. Segundo os especialistas, a reforma apontada pelo governo como uma saída para gerar empregos no país teve efeito contrário. Pesquisas do setor apontam atualmente 36 milhões de pessoas na informalidade, contra 34 milhões com carteira assinada, com forte tendência de queda da segunda modalidade de contratação. Os dados mostram que não teve crescimento, não teve aquecimento econômico. O que houve, na verdade, foi um aprofundamento da desigualdade social e da precarização da vida do trabalhador. É isso que querem fazer aqui. E foi a partir de manifestações populares que o Brasil valorizou uma de suas maiores riquezas, o petróleo. No ano em que completa 65 anos, a Petrobras, estatal responsável pela extração, refino e comercialização do petróleo, está na mira do governo Temer, que quer privatizar setores da energia. O petróleo é nosso. A frase emblemática está diretamente relacionada ao movimento popular do início da década de 50. Rapidamente virou slogan, ganhou as ruas e sufocou o discurso vigente da época, de que apenas grandes consórcios internacionais seriam capazes de montar uma indústria petrolífera no Brasil. A força da campanha foi definitiva para a criação da Petrobras, aprovada no Congresso Nacional e assinada pelo então presidente Getúlio Vargas, em 3 de outubro de 1953. A partir desta data, a nova estatal assumiu o monopólio da pesquisa, exploração e refino do petróleo no país, além de comercialização de seus derivados. Passados 65 anos da fundação da Petrobras, o petróleo já não é tão nosso assim, como apregoava o histórico slogan.
As ameaças do governo Temer em privatizar parte do setor energético têm preocupado lideranças sindicais. Hoje, integrantes da Federação Única dos Petroleiros e a Plataforma Operária e Camponesa de Energia trouxeram para o centro do debate a preservação da estatal petrolífera. É uma luta pela soberania nacional, em primeiro lugar. É uma luta para que essa riqueza natural seja colocada a serviço dos trabalhadores, como já era proposto pelo antigo governo aqui do Brasil, principalmente para a área da educação, da saúde e também para o desenvolvimento do país no sentido do emprego, da geração de emprego e renda para a população. Fundamental. Segundo a coordenadora, Cibele Vieira, do Sindicato Unificado dos Petroleiros, a privatização proposta pelo atual governo atende exclusivamente interesses externos e vai na contramão das necessidades da população, especialmente das camadas mais pobres. No setor da energia como um todo, não só da energia, mas como do Estado, ele está reformulando o Estado brasileiro para ficar cada vez mais voltado para o lucro do sistema financeiro e subordinado a interesses internacionais. E daí na energia a gente vê isso muito gritante na ameaça das privatizações e entrega do pré-sal. Levantamento da consultoria Air Inc. apontou que a gasolina produzida no Brasil é a segunda mais cara do mundo, entre os 15 maiores produtores de petróleo. Fica atrás apenas da Noruega. O prejuízo para o consumidor final você pode ver na bomba, né? Nós já estamos pagando quase R$5 pelo preço da gasolina, o botijão de gás em alguns lugares está pagando quase R$90. E isso é uma demonstração clara de que a política do Temer e do Pedro Parentes é uma política de beneficiar os acionistas e não a população. Além de discutir a necessidade de aplicar a economia que gira em torno dos recursos naturais nas camadas mais pobres da sociedade, o evento foi mais além. Pautas recentes do governo Temer, como as reformas trabalhista e da Previdência e a intervenção federal no Rio de Janeiro, também entraram na roda de debates. Na realidade, é um movimento da plataforma Camponesa e Operária de Energia que visa fomentar os debates sobre a importância da energia num processo democrático e também como que o golpe tem buscado transferir essa nossa soberania para o capital internacional. Intervenção é um passo a mais para um estado de exceção. Esta é a opinião do nosso comentarista político José Lopes Feijó sobre a intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro. Acompanhe a análise de Feijó. Ao analisar esse decreto, quando combinado com um decreto assinado no ano passado, em que os crimes cometidos por militares contra civis não serão mais julgados na justiça comum, mas na própria justiça militar, é para colocar a população brasileira de sobreaviso. Estamos dando mais um passo na ampliação do estado de exceção que estamos vivendo. Os países que colocaram as Forças Armadas para combater o crime colhem experiências amargas. Que o diga o México, por exemplo, que colocou o seu exército para combater o tráfico de drogas. Hoje, a guerra para o tráfico de drogas no México é uma guerra perdida. E uma parcela importante das Forças Armadas daquele país foi corrompida pelo contato com o crime. Especialistas em segurança pública são unânimes em afirmar que esta operação é absolutamente ineficaz e serve apenas para criar uma falsa sensação de segurança. Nós estamos assistindo a um processo de recrudescimento do golpe preparado por manchetes dos meios de comunicação que têm interesse na continuidade deste governo golpista e das reformas que ele faz contra a população brasileira. Este clima de desespero e de criação do medo com a questão da violência foi cuidadosamente trabalhado pela principal empresa de comunicação do Brasil, que tem sede no Rio de Janeiro. Mas os dados de violência do Estado não justificam este clima criado. O Estado do Rio de Janeiro não é o Estado mais violento do Brasil. Ele ocupa a 10ª posição no ranking. Os episódios de violência, mesmo em épocas de concentração popular, como é o caso do Carnaval, e que foi amplamente retratado, mostram que entre 2015 e 2018 houve uma redução importante nos atos de violência. Em 2015 foram registrados 9.000 ocorrências de episódios de violência. Em 2018, menos de 6.000.
uma redução de mais de 35%. Michel Temer já disse que se a reforma da Previdência, que ele quer aprovar a qualquer custo, conquistar os 308 votos na Câmara, ele suspende o decreto de intervenção. Ora, se o decreto de intervenção pode ser suspenso a qualquer momento e depois reeditado, é porque não havia necessidade dessa intervenção militar. Dois grandes jornalões de São Paulo, aliás, os dois grandes jornalões de São Paulo, em seus editoriais, criticam esta proposta de intervenção. E deixam claro que a intenção de Michel Temer é ganhar dividendos políticos com esta manobra. É tentar ganhar popularidade, já que ele é o governo mais impopular da história do Brasil. No dia de hoje, o movimento sindical e a sociedade brasileira e os movimentos sociais estão nas ruas, protestando contra a reforma da Previdência e contra o estado de exceção que nós estamos vivendo. O Brasil corre sério risco de retrocesso, além daqueles que já vêm sofrendo desde o golpe de 2016. É preciso ficar atento para essa escalada, para esse passo a mais no estado de exceção. Todos aqueles que acreditam em democracia, que querem o Brasil um Estado democrático com participação popular, têm que reagir, têm que ficar atentos e têm que protestar contra o que está acontecendo no Brasil neste momento.